Salmo 20, versículo 4. Quem achou, diga amém, Jesus. Vocês estão rápido aí, hein? Também está no meio da Bíblia, né? Quem não souber onde está o Salmo, pelo amor de Deus, vai para a escola dominical. Aleluia. Se você não sabe onde está Salmo, onde está Gênesis, irmão, você está bom de ir para a escola dominical. Salmo 20, versículo 4, diz assim: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Põe na NVI para mim, por favor. É o Mateus que está aí hoje? Mateus, segura a onda, viu? Aleluia. Obrigado, Mateus. Coloca lá, querido. NVI. NVI é Nova Versão Internacional, tá bom? Conceda-lhe o desejo do seu coração e leve a feito todos os seus planos. Põe para mim na linguagem de hoje. Vamos lá. Essa é a vantagem da internet. Olha que coisa boa, irmãos. Que Deus satisfaça os seus desejos e o rei permita que todos os seus planos deem certo. Amém? Poxa vida, quem recebe essa palavra aí? O Senhor fala conosco, nos abençoe, no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Obrigado pela sua vida aqui. Hoje de manhã tivemos um culto abençoado, e agora também será outro abençoado em nome de Jesus. Só aumenta mais a potência desse teclado, por favor. Aleluia. Aprendeu, varô? Oh, Jeová. Queridos, eu estava nessa madrugada orando na minha casa, e o Senhor me deu essa palavra. Eu estava com algumas demandas de oração, alguns pedidos de oração, e eu comecei a mencionar isso diante do Senhor, a tratar isso em oração diante do Senhor. Algumas batalhas, algumas guerras, algumas necessidades pessoais, algumas necessidades familiares, necessidade de pessoas que Deus coloca no nosso coração. E eu estava orando, o Senhor, me derramando diante do Senhor, lá na minha sala. Minha esposa tinha subido para dormir, eu estava ali me derramando na presença do Senhor, meia-noite, 1h, 1h30, 2h. Quando foi 2h eu me levantei, e eu saí da minha sala, e o Senhor falou no meu coração: abre a palavra que eu vou falar contigo. Eu abri a palavra e comecei a passear. Geralmente eu tenho uma leitura sistemática, eu começo a ler e termino o que eu estou lendo. Eu não fico lendo partes ou porções da Bíblia. Eu cego, né? Eu tenho uma ordem cronológica e eu vou lendo. Agora mesmo eu estou em Samuel, lendo o livro de Samuel, e tenho feito algumas anotações. Mas aí Deus me levou ao livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro de cântico, livro de louvores, livro musical. E aí o Senhor me deu esse texto, amados: concede segundo o teu coração. O Senhor conceda os desejos do teu coração e realize todos os seus pedidos. Aleluia. Vou voltar à fita. E realize todos os seus pedidos. Orar ao Senhor é muito bom, né? Estar ministrando ao Senhor é muito bom, mas existe algo que fortalece os nossos ossos, que sedimenta o nosso coração. É quando você desenvolve um relacionamento com o Senhor e você absorve as respostas de Deus para a tua vida. Deus, você vê a manifestação da graça de Deus em direcionamento às suas orações. É muito bom, muito benéfico, faz muito bem quando eu começo a usufruir, e não só eu, mas minha família, não só a minha família, mas as pessoas pelas quais a gente ora, você começa a vê-los, Deus agindo na vida deles, e você fala: o Senhor está respondendo às minhas orações. Isso nos alegra, isso nos motiva, isso nos incentiva, traz um gozo no Senhor quando alguém fala: você orou, Deus respondeu, não é? Isso traz um ânimo no teu coração. O contrário também é verdadeiro. Quando você ora e Deus não responde a tua oração, quando você faz uma série de petições ao Senhor e nenhuma delas Deus as ouve, a tendência é nós desanimarmos. Quantas pessoas elas começam a vir para a igreja necessitadas, e elas começam a pedir oração, a clamar, e o Senhor ouve, isso anima o coração delas. Mas quando o Senhor não as ouve, a tendência de abandonar a igreja é muito grande, porque a pessoa fala: olha, eu orei,
Olha, eu fiz campanha. Olha, eu pedi oração para os pastores. Olha, eu pedi oração para os irmãos. Olha, eu mesmo me envolvi pessoalmente no meu pedido de oração, mas Deus não me ouviu. Mas Deus não me respondeu. O que acontece com essa pessoa? Um estímulo, um abatimento, não é? Ah, meu Deus, Deus não está me ouvindo. E aí é que eu quero pensar com vocês aqui hoje. Por que é que Deus não está te ouvindo? Há dois motivos principais que Deus pode não estar te ouvindo. E qual é o primeiro e principal motivo? Está lá em Salmo 66, versículo 18, por gentileza, abra sua Bíblia para conferir junto comigo. Salmo 66, versículo 18, olha o que diz a palavra, amados. Se eu no coração contemplar, atender à vaidade, o pecado, o Senhor não teria me ouvido. Você pode dizer amém? Então qual é o grande obstáculo a que Deus ouça as nossas orações? O primeiro e mais importante, pecado. Quando nós atendemos o pecado no coração, quando nós atendemos a iniquidade no nosso coração, quando nós vivemos uma prática, uma conduta que não agrada, que não aprova o Senhor, que não está alinhado com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, naturalmente você vai ter um céu de bronze na tua cabeça. Você vai ter um chão de ferro. Por quê? Porque as suas orações não serão respondidas. Haverá frustrações nas suas orações. E isso pode estar ocorrendo exatamente porque você está abrigando na sua vida condutas, práticas e ações que desaprovam o coração de Deus. Você pode estar infringindo aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. E por menor que seja, e por mais, insignificante que seja, para o Senhor tem significância. Para o Senhor tem significância. Para Deus isso é muito importante. E muitas vezes você não está valorizando. Muitas vezes você não está se examinando. E a consequência natural disso é Deus não responder as suas orações. E não adianta você fazer campanha, começar a campanha, subir monte, descer monte, subir morro, descer morro. Irmão, não adianta nenhum sacrifício humano que não vai mudar aquilo que Deus tem para a tua vida. O que vai mudar Deus na tua vida é você mudar a sua ação, a sua atitude, sua conduta. Glória a Deus. Há uma situação que você precisa liberar perdão nas pessoas, libere. Essa semana para mim foi uma semana tentadora. Eu tive que liberar perdão para muitos irmãos são paulinos. Irmão, o inimigo se levantou. Irmão, domingo passado foi uma provação. Irmãos, meu celular, irmão, bombardeou 325 mensagens. Eu disse, eu não olho o celular hoje, só amanhã. E começaram, alguém viu o pastor Wallace por aí? Cadê o pastor Wallace, pastor Wallace? Irmão, eu só fui aparecer 2, 3 dias depois. E o que eu tive que fazer? Senhor, limpa meu coração. Senhor, já estou sofrendo a dor da perda. Ainda tem esses santos de Israel aqui me enchendo os pacotes. Queridos, você precisa se posicionar diante do Senhor e liberar teu coração, meu amado. Deus não está te ouvindo porque pode haver sentença de mágoa no teu coração. Pode haver uma postura diante de você, de que você, agiu e não se conscientizou de que aquilo não agradou ao Senhor. E aí, as suas orações vão ser interrompidas, elas vão ser acumuladas, elas vão ser retidas. Por isso que diz lá em 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo, aleluia. Isso não é só no dia de Santa Ceia não, irmão, isso é todos os dias. Todos os dias. Você precisa ter consciência, dos seus erros. Você precisa ter consciência dos seus equívocos, das suas falhas. Você precisa estar debaixo da ação do Espírito Santo, porque a ação do Espírito Santo, ela é diferente da ação de Satanás. Satanás, ele nos tenta a praticar o pecado, Toninho, e depois ele nos acusa, dá uma sentença, o que você fez? O Espírito Santo, a ação dele não é assim, não é uma situação de acusação, mas é uma ação de conscientização. O Espírito Santo, ele traz para você, e traz de uma maneira pacífica e amorosa, aleluia, mas real.
Eu me lembro que essa semana eu falei uma frase para minha esposa, e foi num tom de brincadeira, mas ela não se agradou do que eu falei. E eu percebi, falei, opa. E depois o Espírito Santo falou no meu coração: vai lá e peça perdão para ela pelo aquilo que você falou, ainda que foi em tom de brincadeira. Eu cheguei para ela e falei: olha, eu quero te pedir perdão. Irmão, que coisa tremenda é quando o homem pede perdão para a esposa. É Deus purinho o negócio. Fala a verdade, fala, irmãs, fala a Deus. As irmãs não estão aí hoje não. Eu vou bater nelas aqui, dar um cajado. Irmão, você vê Deus na sua casa quando o marido reconhece o erro dele, irmão. É Deus. Fala Deus. Ô Senhor, Jesus. Fala, Vitória. Você falou, Vitória? Eu falei para ela: eu quero te pedir perdão por essa brincadeira, não vou fazer mais, desculpa, se sentiu ofendida. Senti, não gostei, não gosto desse tipo de brincadeira. Eu disse: meu Deus do céu, eu adoro esse tipo de brincadeira. Eu amo esse tipo de brincadeira. Oh, meu amado e minha amada, se vocês puderem abrir pelo menos uma janela, já está aberta a janela. Oh, meu amado, há situações em que nós temos que liberar perdão, mas há situações que nós temos que pedir perdão. Sim ou não, amados? Então o Espírito Santo, ele está olhando para o seu coração, para identificar aqueles pontos nocivos na sua vida, para te corrigir, para te amparar, para te transformar. Satanás, ele te condena. Satanás, traz um mal-estar, sentimento de culpa. O Espírito Santo não. O Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo nos convence de que aquilo é engano, foi errado. E o Espírito Santo nos ajuda a superar o erro. O Espírito Santo produz em nós o arrependimento. Satanás produz em nós não um arrependimento, mas produz um sentimento de culpa, de condenação. E quando nós somos sinceros diante do Senhor e falamos: Senhor, misericórdia, Espírito Santo, tenha compaixão, o Espírito Santo de imediato nos perdoa e nos abraça, porque é tudo isso que Ele quer, que nós tenhamos esse tipo de conduta. E aí Ele vai te ajudar. Aí o Espírito Santo vai te dar policiamento, o Espírito Santo vai te dar graça, o Espírito Santo vai te dar força, e você vai superar as suas falhas em nome de Jesus. Amém, meu amado? Amém, meu querido? Agora, essa é a principal ação pela qual as suas orações podem não estar sendo respondidas. Mas há uma segunda ação, e eu quero encerrar com isso. Pergunte para mim: qual é, pastor? A segunda ação você obterá no próximo domingo à noite, esse horário. Nós falaremos da segunda parte. Fala para o seu irmão: domingo que vem. Ajuda aí, irmãos, ajuda aí. Fala: domingo que vem, você vem ao culto e você vai ficar sabendo da segunda. E quem chegar atrasado já vai ficar perdendo a primeira e a segunda. Vocês querem que eu antecipe a segunda parte, irmãos? Vai que domingo que vem não é eu que vou pregar, né, irmãos? Vai que domingo que vem Jesus volte, irmão? Aí você vai ficar sabendo só no céu. Queridos, além dos nossos pecados ser uma grande barreira a Deus nos ouvir, Deus nos responder, há uma outra ação, e essa ação não depende de mim nem de você. Essa ação interfere. Essa ação, ela é divina. Dentro da onisciência de Deus, dentro do conhecimento de Deus, Deus conhece o passado, Deus conhece o presente, Deus conhece o futuro. Deus sempre existiu e sempre existirá. Deus não tem início, Deus não tem fim, Deus sempre será. Aleluia. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E Gênesis 1.0, antes de Deus criar todas as coisas, Ele já existia. Por isso que Ele é Deus. Por isso que Ele é Deus. Então Deus, dentro da sua onisciência, Deus dentro do seu conhecimento, que Deus tudo sabe. Irmãos, quando nós falamos assim, aos dons do Espírito Santo, palavra, você recebeu palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento exatamente é porções. É quando Deus te dá informações daquilo que Ele sabe, mas Ele te dá em pequenas informações. Agora, Deus não tem pequenas informações, Deus tem todas as informações.
Agora, você quer discutir com Deus dentro da sua onisciência, aí é ignorância sua. Porque Deus pode não estar te respondendo exatamente por causa da onisciência dele, por ele saber todas as coisas, e sabe que aquele tipo de resposta não vai trazer benefícios para você, ainda que pareça. Dá glória a Deus. Uma querida nossa, um casal querido nosso, na sexta-feira falou: pastor, nós fechamos um apartamento, tudo certinho para comprar o equipamento, dentro do nosso orçamento, no local que a gente viu, tudo ok. Nós demos o primeiro sinal, estávamos felicíssimos. E aí de repente a concessionária, a construtora, ela nos procurou dizendo: eu quero desfazer o negócio. Pastor, eu fiquei totalmente arrasada. E é natural, porque é o primeiro apartamento, a pessoa está sonhando em casar, sabe, está tudo, de repente fala: meu Deus. Eu falei para ela: minha irmã, levante as suas mãos para os céus e dê glória a Deus, porque eu conheço pessoas que elas tiveram enormes prejuízos, ainda não foram devolvidos o seu dinheiro. Então Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, eu estava lá no interior da Bahia, lá no sertão da Bahia, Brumado. Alguém conhece Brumado? Oh, glória, terra boa. Estava fazendo uma obra missionária em Brumado, Catité. Conhece Catité? Ô, malhada de pedra. Eita, meu pai, tu conhece tudo, meu querido. Irmãos, nós estávamos fazendo uma obra missionária lá. Julinho lembra, eu fui para a malhada de pedra, fomos para a malhada de pedra pregar na igreja quadrangular, uma das maiores igrejas da região. Meu irmão, um golaço de igreja em malhada de pedra. Eu tinha uma reunião aqui em São Paulo e eu precisava voltar. E aí nós marcamos o dia. Naquele tempo o acesso ao avião era muito mais difícil, então eu fui de ônibus e voltei de ônibus. E na minha volta, eu cheguei atrasado na rodoviária. E quando eu cheguei, o ônibus tinha partido, irmãos. Aliás, desculpem. A passagem era para ser comprado antes, eu não comprei, fui comprar em cima da hora. E quando eu cheguei na rodoviária, já não tinha mais vaga para aquele ônibus que eu precisava pegar para estar aqui em São Paulo para a reunião que eu deveria estar. E eu falei, muito bravo, falei: meu Deus, misericórdia. Liguei para minha esposa e falei: misericórdia, ó, perdi o ônibus, e eu vou chegar fora da reunião, me representa aí, fala que eu não vou poder estar. Mas eu estava muito chateado. E aí o pastor que estava comigo falou assim: Wallace, fique em paz, Deus sabe de todas as coisas. Ônibus da empresa Novo Horizonte. Queridos, fomos para a casa dele, não é? Quando foi mais tarde à noite, não é? Um pouquinho mais tarde, nós recebemos a notícia: aquele ônibus fez uma parada em Governador Valadares, aqui em Minas Gerais. Na saída da parada, houve uma ultrapassagem mal feita entre ele, uma carreta entre ele. Houve um choque do ônibus com o caminhão. Morreram 19 pessoas, fora as que estavam feridas e machucadas. Uma tragédia. E quem era para estar naquele ônibus? O Senhor sabe de todas as coisas, amados. Lamento muito por aquelas vidas que se perderam, por aquelas que se machucaram, lamento muito, mas no meu caso o Senhor me deu o livramento. No meu caso o Senhor me deu o livramento de morte. Glória a Deus! Então, eu não lamento mais. Uns 2 meses atrás eu fui pegar o avião, a segunda-feira nós tínhamos que viajar, eu e minha esposa, era para chegar, o avião saía às 7 horas da manhã, saía às 7h50, nós chegamos lá 6h50, e aí aquela coisa toda me atrapalhou. Quando eu cheguei no guichê era 7h05, a moça falou assim: o senhor acabou de perder o voo, é no mínimo 1 hora. Eu olhei para aquela santa, me deu vontade de pôr as mãos sobre ela, orar, encher, abençoar a vida dela, abençoar a primeira, a segunda, a terceira geração dela. Diz assim: eu estou aqui desde as 6h50, vocês estão mandando eu para um lado para o outro. E aí minha esposa falou assim: não briga. E aí ela olhou para mim para eu não brigar, e eu olhei para ela para não brigar. Ficamos dois. Geralmente a gente briga, e hoje você tem que brigar pelos seus direitos. Eu acho que você não precisa ser grosso, estúpido, mas você precisa brigar pelos seus direitos, sim ou não, irmãos? E estranhamente eu fiquei. Eu disse: qual o horário do próximo voo?
E eu tinha um outro voo, nós tínhamos um voo até Salvador, de Salvador nós tínhamos um outro voo para fazer. Só que era na tarde. E aí eu disse, tem voo ainda para Salvador? Ela disse, tem, procura lá o guichê. Eu fui para o guichê. Quando eu cheguei, ela disse, só que o senhor perdeu a passagem, então a passagem só tem agora para agora, mas o senhor vai para Minas, Minas você vai para Belém, Belém você vai para Joaquina, Joaquina você vai chegar lá 4 horas da tarde. Disse, não tem voo direto? Não, não tem voo direto. Aí eu fui para outra companhia. Quando eu cheguei na companhia azul, disse, eu tenho voo, mas é claro que tem. Eu disse, então me vê 2 passagens. Eu disse, para o senhor cair agora, eu disse, que é o horário? Qual é o valor? 7.000 reais. Eu disse, acabei de cancelar o voo. Irmãos, eu disse, Deus, não estou entendendo nada. Mas sabe de uma coisa? Que o Senhor abençoe esse avião, que o Senhor abençoe os tripulantes, o Senhor abençoe os passageiros. Eu vou voltar para casa. Tivemos que pagar uma outra passagem. Tivemos que comprar uma outra passagem para o outro dia. Eu perdi 2 voos. Tivemos um prejuízo enorme. Mas sabe de uma coisa? Eu disse, Deus sabe de todas as coisas. Se não é para Deus me livrar, pelo menos é para me ensinar a chegar mais cedo no aeroporto. Eu disse para Miriam, se esse avião não cair, então é para Deus nos ensinar, não a ela, mas mais a mim, a gente chegar mais cedo no aeroporto. Ela disse, é de Deus isso aí. Fala Deus, Deus está falando. E a minha esposa, ela é muito Caxias com o horário. Eu tenho que chegar a X hora, ela chega meia hora, 1 hora antes, é igual o pastor Davi. Davi, meu chefe, tanto Caxias que ele é, irmão, chega a ser insuportável. O voo é meio-dia, à tarde ele chega meia-noite. Pastor Davi, só parece mineiro. Amém, querido? Eu falei, se não é o avião que vai cair, então Deus está me ensinando a próximos voos a não chegar mais, no mínimo 2 horas antes, aleluia. E quando é voo internacional, no mínimo 3 a 4 horas antes, aleluia. No mínimo 3 a 4 horas, amém? Então, queridos, Deus sabe de todas as coisas. Vou voltar à fita. Deus sabe de todas as coisas. Se não há uma resposta a contento teu, se não há uma resposta como você gostaria que fosse ou tivesse, renda-se à onisciência de Deus. Senhor, nem sempre eu preciso entender para crer em Ti, e nem sempre o Senhor precisa responder às minhas orações para eu acreditar em Ti. Quando você desenvolve um cristianismo como esse, com mais raiz, com mais profundidade, que você não vive a mercê se Deus responde ou não responde, se Deus responde, aleluia. Se Deus não responde, não tanto aleluia. Se Deus responde, você está feliz. Se Deus não responde, você está triste. Quando você começa a desenvolver um cristianismo com essa profundidade, você começa a entender então o que é ter Cristo no seu coração e na sua vida. Amamos que Deus responda as nossas orações, sim, mas também Deus, quando não as respondê-las, continua sendo Deus Todo-Poderoso. Continua sendo Senhor absoluto de tudo e de todos. Amém, meu amado? Amém, minha querida? Fala para o seu irmão, ouviu essa palavra hoje, irmão? Fala, quando Deus responder as suas orações, glorifica o Senhor. Quando Deus não responder, glorifica do mesmo jeito, aleluia. Glorifica da mesma maneira. Amém, amém. Nem todas as orações que eu faço, Deus me responde. E mesmo que você esteja consciente que você está agradando o Senhor, mesmo que a sua consciência está limpa, mesmo que você examina diante do Senhor em oração, fala, Senhor, eu estou limpo, Senhor, há algum caminho mal em mim? E quando você passa por esse exame, e você sente que você está limpo, que você está no centro da vontade de Deus, mesmo assim, Deus vai dizer, meu servo não, minha serva não, 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 não. E quando esse não ocorre, bendito é o nome do Senhor. Paulo, ele diz assim,
Não foi Satanás que me impediu de ir ter vocês, macedônios, mas foi o próprio Espírito Santo. Olha que homem que tinha discernimento. Porque tem gente que fala: o diabo não deixou eu ir até vocês. Eu quero pregar, eu quero evangelizar, mas o diabo não deixou eu ir até vocês. Olha, ele ia pregar, ele ia evangelizar, ele ia ensinar a palavra, mas não foi o diabo que não permitiu, foi o próprio Espírito Santo que não permitiu que ele fosse. Então o Espírito Santo, nem tudo que nós, isso é vontade de Deus. Opa, nem sempre tudo que parece ser a vontade de Deus é realmente a vontade de Deus. Você tem que ter convicção daquilo que você está falando. Quantas pessoas começam os seus namoros e falam: é de Deus, pastor. Depois eu quebro o pau e falo: não é de Deus, mas não, Deus mudou. Nisso Deus falou: era, agora Deus falou: não. Então era de Deus, tá? Quebrou. Seu casamento era de Deus? Meu casamento foi de Deus, foi Deus que falou. E agora? Agora não é mais de Deus, não dá mais de Deus. Ele ronca demais, ela briga demais. Ele é isso, ele é isso, ele é isso, ela é isso. Antes você não tinha visto? Não tinha visto. Mas quando é do Senhor, querido, independente das dificuldades e batalhas, a gente supera. A gente avança.